Olá, meus queridos amigos, irmãos inscritos em nosso canal. Estamos aqui para mais um estudo. E o tema de hoje é Papa Bento XVI e João Paulo afirma Mateus 28,19 é invenção de Roma. Então nós vamos ver aqui alguns livros, as declarações feitas por esses papas, né, sobre ali o texto de Mateus 28,19. Então você vai se surpreender aqui com algumas declarações no qual eles afirmam claramente que esse texto de Mateus 28,19, como se encontra nas escrituras hoje, foi adulterado e que é uma invenção da Igreja Romana. Vamos lá então. Livro Introdução ao Cristianismo, do Papa Bento XVI. Esse livro aqui você pode comprar aí no Mercado Livre ou nas lojas americanas, né, por um preço aí de 60 a 80 reais. Vejamos o que está escrito nesse livro aqui, na página 61 e a página 62. Introdução ao Cristianismo, página 61 e 62. Olha o texto da página 61. A forma básica do credo surgiu no decorrer dos séculos II e III, no contexto da prática batismal. O berço do texto é a cidade de Roma, onde era usado na liturgia ou, mais precisamente, no rito do batismo. Esse remontava, por sua vez, em sua forma básica, as palavras do ressuscitado transmitidas em Mateus 28,19 e de por todas as nações batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o que está dizendo aqui o livro? O que o Papa está afirmando aqui? Que esse texto de Mateus 28,19 foi formulado ali na cidade de Roma, que era o texto usado ali na prática batismal, né? E que é um credo hoje, né, que é um credo da Igreja Católica. E o texto na página 62 continua. O símbolo originário da cidade de Roma permaneceu desconhecido no Oriente. Com grande surpresa, os representantes de Roma, que participavam do concílio na União em Florença no século XV, receberam dos gregos a informação de que o símbolo, supostamente criado pelos apóstolos, não era rezado por eles. Então, o que estão dizendo aqui? O Papa está afirmando que essa fórmula não era utilizada antes pelos apóstolos, que foi no decorrer devido à liturgia, é que veio se formular então o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E para ficar mais claro, nós vamos ver agora uma declaração aqui do Papa João Paulo II, que ele tem a participação nesse livro aqui, Catequese Renovada. Vejamos o que ele diz. Catequese Renovada, página 247. Olha o que está escrito lá. Podemos interrogar-nos se Jesus pronunciou exatamente a fórmula: batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No livro dos Atos dos Apóstolos, os primeiros cristãos são batizados em nome de Jesus. Atos 2,38 e Atos 10,48. Tal fórmula supõe a reflexão da igreja sobre aquilo que diz Jesus de seu Pai e do Espírito Santo, sobre a revelação que ele fez progressivamente sobre o Deus que é Trindade. Foi com o decorrer dos tempos que o batismo em nome de Jesus se tornou o batismo em nome da Trindade. Podemos, portanto, pensar que na época em que o texto do Evangelho de Mateus foi redigido, na forma que chegou até nós, era já uso litúrgico batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, vemos aqui que o livro Catequese Renovada, onde tem a participação ali do Papa João Paulo II, ele fala claramente que os cristãos, os primeiros cristãos, eram batizados unicamente em nome de Jesus, e faz até citações dos textos bíblicos. Que essa fórmula de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo foi uma reflexão que veio da igreja. Por quê? Porque no decorrer do tempo eles foram entendendo ali sobre a questão da Trindade. Mas agora eu me pergunto, irmão, por ele ter entendido sobre o dogma da Trindade, que é o seu dogma, dá autoridade à igreja de fazer tal adulterações, de mudar a fórmula batismal em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que nem está hoje, de como era antes, em nome de Jesus? Será que a igreja tinha essa autoridade de mudar o batismo em nome de Jesus para o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? É claro que não. Ninguém tem essa autoridade. Só o próprio Deus é que tem autoridade de mudar aquilo
que ele fala. E nós vemos que Deus, ele não muda. Então ele se declara aqui que foi com o decorrer do tempo que o batismo em nome de Jesus se tornou o batismo em nome da Trindade. Então, irmãos, é lógico que antes o batismo era em nome de Jesus e não em nome da Trindade. E ele ainda fala aqui que o texto de Mateus 28:19 foi redigido, foi reescrito novamente e chegou já com o uso litúrgico em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que antes era somente em nome de Jesus. Então, irmãos, aqui é uma declaração bem clara. Então, peço a todos os amigos e irmãos que tente aí conseguir esse livro, Catequese Renovada, né? Está aqui o livro, ó. Olhe bem para a capa do livro. Tente aí no Mercado Livre. Eu já comprei 2 no Mercado Livre. Então, você pode até conseguir esse livro aí. Vamos aqui para mais declarações. Bíblia de Jerusalém, impressa pela Igreja Católica. Essa Bíblia aqui, Bíblia de Jerusalém, ela é impressa pela Igreja Católica. Veja o que está escrito lá no rodapé do texto de Mateus 28:19. Olha só o interessante. Mais uma afirmação confirmando o que foi dito pelo Papa Bento XVI e pelo Papa João Paulo II. É possível que em sua forma precisa, essa forma reflita a influência do uso litúrgico, posteriormente fixado na comunidade primitiva. Sabe-se que o livro dos Atos fala em batizar em nome de Jesus. Mais tarde, deve ter se estabelecido a associação do batizado às 3 pessoas da Trindade. Então, amigos, devido ao uso litúrgico, é que hoje chega-se, Mateus 28:19, pelo texto dizendo batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas aqui, a Bíblia de Jerusalém, ela fala claramente que antes o batismo era que em nome de Jesus. E que mais tarde se estabeleceu o batismo em nome da Trindade. Então, mais uma vez, mais uma confirmação, né? O interessante é esse livro aqui, amigos. O livro Adventistas ou Católicos, de Paul Eyring. Este livro pode ser adquirido em qualquer livraria das Paulinas e foi escrito por um padre de nome Paul Eyring. O enredo do livro se desenrolou na antiga Tchecoslováquia, ainda na época do comunismo, anos 40. Um dos personagens se tornou padre, o autor do livro é um padre. E o outro, Tomás, defendia as doutrinas da Igreja Adventista. Então esse livro aqui, amigos, é um diálogo ali, uma história, um diálogo entre o padre e um adventista, né? Entre o escritor do livro e um adventista. O livro tenta defender todos os dogmas católicos, em particular, contra-ataca todas as acusações feitas pela IASD, a Igreja Católica, né? Então, em diálogo ali desse padre com esse adventista. Olha o interessante, Editora Santuário, edição 6 de 2013. Veja o interessante que está lá na página 58. Nesse diálogo entre essas duas pessoas, entre o padre e o adventista. Veja só. Batizando-os. Os apóstolos não batizaram você, Tomás. E se a ordem de ir e batizar apenas coubesse aos apóstolos, como alguém dos adventistas teria a ousadia de batizá-lo? Então, creio que o adventista aqui, ele defendia que só os apóstolos, algo assim que o padre quer dar a entender, que só os apóstolos tinham essa autoridade de batizar. Então, ele questiona, o padre questiona o adventista, né? Então, como é que você foi batizado e não foi por os apóstolos? Então, como é que os adventistas têm essa autoridade de batizar? Sendo que só os apóstolos poderiam batizar. Então, dá continuidade aqui o diálogo, diz o seguinte: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí ele faz a pergunta: por que os adventistas batizam apenas em nome do Filho, Jesus, como vocês fazem? Então, o padre está dizendo aqui que naquela época, nos anos 40, os adventistas batizavam em nome de Jesus. Então, aqui temos aqui evidências de que na década de 30 e 40, existiam adventistas que batizavam já em nome de Jesus. E aqui o padre está acusando Thomas, que é esse adventista, Tomás, né, que é esse adventista, de que ele não estava batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas apenas em nome de Jesus. Então ele questiona por que vocês adventistas batizam apenas em nome do Filho. Então, irmãos, fica claro, mais evidência de que o batismo era em nome de Jesus. E aqui até os anos 40, né, os anos 40, existia adventistas ali que batizavam em nome de Jesus. Catecismo do Vaticano.
Vejamos o que é que diz aqui o Catecismo do Vaticano. Tradução da página 164. Tradução da página 164. Em Cristo. Na Bíblia nos diz que os cristãos foram batizados em Cristo. Eles pertencem a Cristo. Em Atos dos Apóstolos 2:38, 8:16, 10:48 e 19:5 nos diz batizando-os em nome de Jesus. Pessoa. Uma melhor tradução diria para o nome de Jesus. Pessoa. Unicamente no quarto século, a fórmula em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo tornou-se uma prática. Então aqui, a tradução aqui do Catecismo Católico está dizendo que só a partir do quarto século é que começaram a usar a fórmula batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas que antes era unicamente em nome de Jesus. Né? Agora a tradução da página 166. Em edição, nós vimos como a igreja primitiva batizava. Primeiro o anúncio do Evangelho, consequentemente, fé e o ato com o qual era selado, em forma perfeita com o batismo, em nome, pessoa, de Jesus Cristo. Aparece o que nós chamamos de cristãos, que significa gente relacionada de especial forma com Cristo. Mais tarde, o nome de Jesus foi elaborado e tornou-se em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, mais tarde, né, que houve então essa mudança. Mudaram do nome de Jesus, o batismo em nome de Jesus, para o nome, para a fórmula em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então está bem claro aí o Catecismo Católico, em inglês, né? Dizendo claramente, afirmando que foi mudado. O que diz as enciclopédias? Vejamos aqui algumas declarações de algumas enciclopédias fazendo a mesma afirmação de que o batismo era em nome de Jesus e que foi mudado para o nome Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, trazendo ali consequentemente, uma adulteração do texto de Mateus 28:19. Enciclopédia Católica de 1913, volume 2, página 365. Aqui o católico reconhece que o batismo foi mudado pela Igreja Católica. Então, está bem claro aí, né? A própria Enciclopédia Católica dizendo que eles mudaram o batismo em nome de Jesus para o nome Pai, Filho e Espírito Santo. Enciclopédia Católica, volume 8. Justino Martin foi um dos primeiros padres da Igreja Católica Romana que ajudou a modificar o antigo batismo de em nome de Jesus Cristo para os títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Então nós vemos aqui um pai da igreja, né, envolvido também na modificação do batismo, que era em nome de Jesus, e passou a ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós vemos aqui, irmãos, que eles modificaram o texto de Mateus 28:19. Que antes era em nome de Jesus e passou a ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Mas nós vemos ali que em Lucas 24:47, Jesus manda ali batizar em seu nome, né? Em conformidade com Marcos também, 16, que fala a mesma coisa. E só dá uma contradição ali com Mateus 28:19, hoje, por causa dessa adulteração. Enciclopédia Católica de 1967, edição 2ª, volume 2, página 56, uma referência explícita da fórmula trinitária batismal não é encontrada nos primeiros séculos. Viu? Nos primeiros séculos não é encontrada. Por quê? Porque foi a partir do 3º a 4º século que houve então ali a mudança. Enciclopédia Britânica, 11ª edição, volume 3, página 365, página 366. A forma batismal foi mudada do nome de Jesus Cristo para as palavras Pai, Filho e Espírito Santo pela Igreja Católica no 2º século. Então a gente vê aqui um decorrer, a gente vê aqui uma caminhada muito grande, né? Do 2º até o 4º século, essa tentativa aí, que infelizmente deu certo, né? De mudar o batismo em nome de mudar o batismo em nome de Jesus para o nome Pai, Filho e Espírito Santo, né? A forma trinitária que, né, se conhece hoje aí nas várias denominações. Batismos segundo as Escrituras. Como eram os batismos segundo as Escrituras? Atos 2:38, Pedro então lhe respondeu, arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aqui é o primeiro batismo, né, citado ali no livro de Atos. O segundo batismo está lá em Atos 8:12. Mas quando creram em Filipe, que eles pregavam acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, batizavam-se homens e mulheres. Então fica claro aí. Atos 10:48, mandou, pois, que fossem batizados em nome de Jesus Cristo.
Então lhe rogaram que ficasse ali por alguns dias. Terceiro batismo, né, relatado em Atos, feito em nome de Jesus. Quarto batismo. Quando ouviram isso, foram batizados em nome de Jesus Cristo, né, em nome do Senhor Jesus. Atos 22:16. Agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados invocando o nome do Senhor. O próprio apóstolo Paulo, ele tanto batizava em nome de Jesus, como está em Atos 19:5, como ele mesmo foi batizado em nome de Jesus, como está em Atos 22:16. Então fica aqui uma imagem para vossas reflexões. Diante das declarações que nós vimos, diante das afirmações claras, né, de que o batismo que era em nome de Jesus e foi mudado para o nome Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui fica a reflexão. Quem foi batizado assim na Bíblia? Fica a pergunta. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a fórmula que os pastores hoje, que as denominações usam para batizar os seus membros. Aí eu me pergunto, quem foi batizado assim na Bíblia? Ninguém. Não tem um texto nas Escrituras sendo usado tal fórmula. Então fica a pergunta, por que não usaram? Não era a ordem de Jesus? Fica então a pergunta para os irmãos fazerem, cada um fazer a pergunta a si mesmo, né? Reflexão 2, a balança da evidência do verdadeiro batismo. Então temos aqui um texto, Mateus 28:19, né, dando uma ordem, não é um batismo, é uma ordem, né, uma suposta ordem, né. E nós temos 36 versos em nome de Jesus, ou seja, textos que falam do batismo em nome de Jesus, como já vimos, e outra referência a batismo relacionado unicamente a Jesus. A terceira reflexão, responda se for capaz, expulsar demônio em nome de Jesus, fazer curas em nome de Jesus, a oração em nome de Jesus. Então por que o batismo tem que ser diferente? Uma boa pergunta, né? Então cada um faça a si mesmo essa pergunta. Se a oração, expulsar demônio, curar, terminar a oração, tudo enquanto hoje, a maioria das coisas, que nem diz lá em Colossenses 3:17, tudo que fazer por obras ou por palavra, fazer em nome de Jesus. Hoje os cristãos fazem a maioria das coisas em nome de Jesus. Mas só o batismo é em nome de uma trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então fica uma coisa aí meio contraditória, né? Meio contraditória aí, você fazer 99% das coisas em nome de Jesus e uma única coisa em nome de uma trindade.